esse é um dos textos que nós falamos a respeito do nascimento de Jesus, né? E nós chegamos aqui, estamos mais uma vez celebrando o Natal, né? Mais um ano passou e nós estamos aqui para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Deixa eu só ligar aqui, meu. Estamos celebrando o nascimento de Jesus. E toda vez que o Natal está chegando, né, surgem sempre os mesmos questionamentos, né, sempre as mesmas dúvidas, né? Hora de uma pessoa, hora de outra, mas sempre vem aquele questionamento: poxa, pastor, mas será que é correto cristão celebrar o Natal, comemorar o Natal? Porque eu ouvi dizer lá na escola, no trabalho, que o Natal era uma festa pagã, comemorada lá na Roma antiga. Pastor, cristão deve colocar a árvore de Natal em casa ou não? Porque eu ouvi uma história que a bola de Natal representa a cabeça dos guerreiros, e aquela coisa, os povos antigos pegavam os guerreiros e penduravam as cabeças nas árvores, né? Eu ouvi dizer que é isso. Cristão pode colocar árvore de Natal? Será que pode fazer decoração de Natal na igreja? Será que pode colocar uma guirlanda na porta de casa? Sempre os mesmos questionamentos, né? Mas, meus irmãos, eu acho que tem coisas assim referente ao Natal que exigem um pouco mais da nossa atenção, né? Que nós deveríamos nos preocupar mais do que essas questões. Como, por exemplo, será que nós deveríamos colocar uva passa no arroz? Né? Eu acho que são questões mais relevantes, né? Mais importantes. Será que ainda temos que ter o especial do Roberto Carlos no final do ano? Já deu, já, né, irmão? Nem ele aguenta mais, coitado. Nem ele aguenta mais. Mas enfim, brincadeiras à parte, são coisas que surgem no Natal, questionamentos, e deixa eu contar uma história para você. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, a Bíblia é o nosso manual e regra de fé, a Bíblia não nos fala do Natal, da comemoração do Natal. Nós não vemos os primeiros cristãos lá no livro de Atos comemorando o Natal. Nós não vemos nem Jesus falando assim para os discípulos: olhem, no dia 25 de dezembro, vocês parem tudo e comemorem meu aniversário, tá? É minha festa aí, vocês comemoram. Nós não vemos. Jesus falou da Santa Ceia, mas do Natal a igreja não celebrava. Não era um costume a igreja celebrar o nascimento do Salvador. Nós sabemos que a igreja começou a se reunir aos domingos, que anteriormente os judeus se reuniam aos sábados, mas a igreja começa a se reunir aos domingos, porque o domingo foi intitulado o quê? O dia do Senhor, né? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas o Natal não. O Natal vai surgir alguns séculos depois, né? Por isso que alguns falam que o Natal é uma celebração pagã, porque lá na Roma antiga, lá no século I, século II, até o século IV, havia uma festa, né, que era celebrada em Roma, no Império Romano, chamado Saturnália. Já ouviram falar? Era uma festa que eles celebravam o solstício de verão e o solstício de inverno, que eram os dias mais longos e os dias mais curtos do ano. Mais longo no verão, né, e mais curto no inverno. Então, quando chegava agora o início do inverno, a partir do dia 21, né, aparecia o dia mais curto, e no verão o dia mais longo. Então eles celebravam o deus Saturno, que era um deus que representava a luz. E aí eles faziam festas, trocavam presentes, né, davam presentes uns para os outros e tudo mais. E tinha muita imoralidade, né, e era celebrado geralmente no dia 25 de dezembro. Mas aí então, a partir do século IV, o Império Romano, o cristianismo se torna religião oficial de Roma. Agora a igreja está instituída em Roma. E aí então, não para copiar práticas pagãs, mas para oferecer uma nova perspectiva para a humanidade, a igreja decide então começar a celebrar o nascimento de Jesus. Quando? No dia 25 de dezembro. Enquanto os romanos, os pagãos celebravam o deus Saturno, a igreja decidiu celebrar nessa época o nascimento de Jesus. Não para copiar, mas para oferecer uma nova perspectiva para as pessoas, porque a verdadeira luz veio ao mundo.
eles celebravam o deus Saturno, que era a luz. Então a igreja diz, olha, no dia 25 de dezembro vocês celebram esse Deus que é nomeado pela luz, nós vamos celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira luz que veio ao mundo. A intenção era redirecionar os olhos das pessoas para o nascimento de Jesus, dar uma nova perspectiva. É uma ocasião especial para lembrar que Deus enviou o seu Filho à terra. Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo, se tornou humano e veio trazer redenção e esperança. Nós sabemos que a data correta do nascimento de Jesus não é o dia 25 de dezembro, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas quando foi que ele nasceu? Não sabemos. Mas há algumas evidências históricas, alguma coisa na Bíblia que nos dá algum sinal de quando Jesus nasceu. Por exemplo, lembra quando José e Maria, eles moravam na cidade de Nazaré, na Galileia, e houve um recenseamento. O imperador Augusto César determinou que todas as províncias romanas tinham que fazer uma contagem. Ele queria saber quantas pessoas havia no seu império. Então cada pessoa tinha que ir para a sua cidade natal. Qual que era a cidade natal de José e Maria? Belém. Então eles viajam de Nazaré na Galileia e vão até Belém. E lá Jesus nasce, em Belém, a cidade de Davi, né? Então esse é um evento histórico que consta nos livros de história de Roma. Não é na Bíblia, é nos livros de história de Roma. Então muito provavelmente Augusto César não teria feito esse recenseamento no inverno, onde em dezembro, que seria inverno em Roma, na Europa, em Israel também, porque era um tempo de muito frio, difícil para as pessoas viajarem e se deslocarem. Mas nós temos também um outro evento histórico, que é o aparecimento dos anjos para os pastores em Belém. Lembram lá, Lucas capítulo 2? Alguns pastores estão lá, os anjos aparecem, olha, eu trago boas notícias para vocês. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador do mundo. Muito provavelmente também os pastores não estariam no campo, pastorejando as ovelhas no inverno. Então isso é uma outra evidência. Mas também há a escala do sacerdote Zacarias, que é pai de João Batista. Você se lembra quando o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando que ela ficaria grávida, a mãe de João Batista já está grávida de 6 meses. Então Zacarias recebe a profecia no templo, havia uma escala, e pela escala, historicamente também, nós chegamos à conclusão que Jesus muito provavelmente tenha nascido por volta de setembro ou outubro, tá? Mas não sabemos o dia correto. Mas o fato é que em 25, não é o dia 25 de dezembro. Mas essa é uma data específica para a gente parar, refletir, juntar os familiares, orar e se lembrar que Jesus nasceu, que Ele veio ao mundo. Na Páscoa, nós nos lembramos que Ele fez o quê? Que Ele morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Mas Ele não teria morrido e nem ressuscitado se Ele não tivesse nascido. Ele nasceu de uma forma natural, né? Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu ali a Maria, sua mãe, foi uma criança, foi um bebê que chorou, teve cólica muito provavelmente, né? Fazia caquinha, cresceu, caiu, ralou o joelho, chorou e se tornou um homem, e com 30 anos ele inicia o seu ministério. Ele passou por todos os processos, e nessa data nós paramos para analisar o que foi a importância do nascimento de Jesus para as nossas vidas. Então é um tempo que nós podemos aprender algumas coisas, e o tema da mensagem é o que o Natal nos ensina, porque o Natal pode nos ensinar algumas coisas. O nascimento de Jesus, ele pode nos ensinar algumas coisas que a gente pode sempre se lembrar, né, e jamais esquecer. Vai estar sempre latente na nossa cabeça. Quando nós olhamos para o Natal, nós vamos nos lembrar dessas coisas. Então, em primeiro lugar, o que o Natal nos ensina? O Natal nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Esse texto que nós lemos, Isaías capítulo 9, ele foi escrito, para você ter uma ideia, se você ainda não sabe, mas ele foi escrito por volta de 700 antes de Cristo. 700 anos antes de Jesus nascer, foi escrito esse texto. Isaías profetizou o nascimento de Jesus.
E era uma época que Israel estava vivendo grandes problemas políticos, espirituais, havia uma decadência moral e religiosa no meio do povo, né? E esse texto surge como uma promessa de esperança, uma mensagem de esperança em tempos de trevas. Se nós olharmos para o início do capítulo, versículo 1 e versículo 2, Isaías fala que um povo que habitava nas trevas, mas ele diz o seguinte: mas eles viram a luz veio ao mundo. De quem Isaías está falando? De Jesus. Mas o povo viu uma grande luz. Então essa é uma promessa feita por Deus a respeito do Salvador, a respeito do Messias, né? Essa luz era Jesus, a origem do seu nascimento. Deus prometeu que um menino nasceria, né? Mostrando ao povo que seria um Deus homem, que se tornaria homem e que cresceria no meio de nós, seria um rei de Israel e que iria nos dar a salvação. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento nós temos por volta de 300 a 350 profecias a respeito do Salvador, a respeito do Messias. Por que de 300 a 350, pastor? Porque algumas são específicas, literais, outras um pouco, né, não tão específicas assim, mas de acordo com os estudiosos, chegam em torno de 300 a 350 profecias, porque Deus prometeu um Salvador para Israel. A primeira profecia que aparece sobre Jesus está lá em Gênesis capítulo 3, você lembra disso? Quando o homem pecou, e Deus deu a sentença ao homem, deu a sentença à serpente, Deus falou o seguinte: da descendência da mulher, o descendente da mulher pisará na serpente. Está falando de quem? De Jesus Cristo, que através da sua morte e ressurreição pisaria sobre Satanás e ele não teria mais poder sobre a morte. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu te farei uma bênção, você será abençoado. E ele finaliza a profecia dizendo o seguinte: em ti serão benditos todos os povos da terra. Ou seja, através da tua descendência, Abraão, toda a humanidade vai ser abençoada. De quem ele estava falando? De qual descendente de Abraão? Jesus Cristo. São 350 promessas para Israel e para nós, de que viria um Salvador, de que nasceria um Messias. Depois o profeta Miqueias fala que esse Messias nasceria em Belém. O profeta Isaías fala que a virgem daria um filho, e tantas outras promessas, e essa promessa se cumpre lá em Lucas capítulo 2, ou Mateus capítulo 1, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, o que o Natal nos ensina? Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. E se você tem uma promessa da parte de Deus para a sua vida, eu estou aqui para te lembrar o seguinte: Ele vai cumprir. Se a promessa foi feita por Deus, Ele vai cumprir. Você pode achar que de repente está demorando, você pode achar que o tempo passou, você pode achar que Deus se esqueceu ou que não era da parte de Deus, mas se Deus falou, Ele cumpre. E o Natal nos faz nos lembrar disso. Então, se de repente você tem uma promessa de Deus aí, Deus fez uma promessa para você e porventura nesse ano passou despercebido, você talvez esqueceu, eu estou aqui para te lembrar que o Natal mostra que Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu um Salvador e Ele mandou. Ele enviou o Salvador a este mundo. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou nos nossos lugares. E veja bem, há outras promessas da parte de Deus. Quando Jesus ressuscitou e depois de 40 dias ele se ascendeu ao céu, deixou o ministério para os discípulos, para os 12 discípulos. Quando Jesus subiu, os discípulos ficaram pensando: poxa, e agora? E agora? Ficamos sozinhos. Foram 3 maravilhosos anos com Jesus aqui, né, o tempo todo abençoado, agora ele foi embora, o que nós vamos fazer? O anjo olhou para eles e disse o seguinte: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, esse mesmo Jesus vai voltar. É outra promessa de Deus. Ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria. Eu vou para o meu Pai e depois virei buscar vocês. Uma grande parte da humanidade não acredita nisso, que ele vai voltar. Existe uma discussão a respeito
do Jesus histórico que havia alguns anos atrás, que não existe mais. Todos que tentaram provar que o Jesus histórico não existiu, falharam. Não é a Bíblia que está falando. Foram buscar fontes extras bíblicas e chegaram à conclusão: havia um homem em Israel que nasceu em Nazaré, na Galileia, andou por Jerusalém, andou por Israel. Havia um homem chamado Jesus, ou em hebraico, Yeshua. Esse homem existiu. Isso é provado. Isso é provado pela ciência, é provado pela história, não é pela Bíblia. Então, se Jesus existiu, se Deus esteve certo no começo, Ele está certo no final. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Os sinais se formam cada vez que Deus cumpre as suas promessas. Jesus vai voltar. E lembre-se, não se esqueça disso. As promessas que foram feitas a você também vão se cumprir. No tempo certo, no tempo oportuno, no momento que o Senhor achar o que é o momento certo, Ele irá cumprir as promessas. Então, se você tem uma promessa, não se esqueça disso. Não desanime. Abraão esperou 25 anos. Deus fez uma promessa para ele e cumpriu só depois de 25 anos. O nascimento de um filho. Abraão falou, mas eu não sei o que tal. Deus falou, um filho seu, vai ser um filho seu, com a sua esposa. Com a sua esposa. Deus prometeu tantas coisas no Antigo Testamento. E todas se cumpriram. Quando o povo entrou na terra prometida, Josué capítulo 24, Josué diz o seguinte: todas as boas promessas que o Senhor fez, todas se cumpriram, nenhuma falhou. Se eu te encorajo a olhar para a Bíblia e procurar uma promessa que Deus fez que não se cumpriu, eu te adianto, você vai perder seu tempo, porque Ele cumpriu todas as promessas. Ele cumpre. Então o Natal é um momento para a gente se lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, o que o Natal nos ensina? O Natal nos revela quem é Jesus. Como assim, pastor? Eu sei quem é Jesus. O Natal nos ensina quem é Jesus. Tem muita gente que acha que conhece Jesus, que acha que sabe quem é Jesus, mas de fato não sabe quem é. Sabe pelas histórias que a gente ouve por aí e tudo mais. Tem muita gente que faz as coisas e não sabe exatamente quem é Jesus. O texto que nós lemos aqui de Isaías vai revelar os nomes de Jesus, ilustração de nomes de Jesus. Então veja bem, o que acontece no final do ano? A gente vê as casas, os lugares, decora, a gente vai lá e monta o quê? Presépio. Você aprendeu sobre o presépio, não é? O presépio está lá. Jesus nasceu numa manjedoura. Ô pastor, eu sei, Jesus nasceu, filho de José, filho de Maria, ele nasceu, né, não tinha lugar na hospedagem, né, ele foi lá, foi colocado na manjedoura, que é um local que era feito para alimentar os animais. Eu aprendi, eu vi lá no catecismo, eu vi nos presépios, eu vi em tantas coisas a respeito de Jesus. Eu sei, eu conheço toda a história de Jesus. Depois que Jesus nasceu, né, ele recebeu a visita lá. Como é que é a visita quantos reis magos foram visitar Jesus? 3. Foram 3 reis magos que foram visitar Jesus? Não. Nós vemos lá no presépio, não vemos? 3 homens lá, deram até nome para eles. 3 homens lá. Você vê como a gente às vezes desconhece, porque a Bíblia não fala que eram 3, e muito menos fala que eram reis. A Bíblia não fala isso. Leia lá, Mateus capítulo 1 e 2, Lucas. A Bíblia fala o quê? Uns magos do Oriente, ou em outras versões, uns sábios do Oriente. Muito provavelmente homens lá da Babilônia, que foram despertados por Deus através da estrela, foram conduzidos até Jerusalém, por estudarem as profecias de Daniel, que está lá no capítulo 9 de Daniel, que fala das 70 semanas de Daniel, que fala exatamente do nascimento e da morte do Messias. Os babilônios conheciam a profecia feita por Daniel. Então esses homens sábios, sabendo disso, olha, aquela profecia que a gente conhece, está chegando o tempo de se cumprir.
Já passaram 400 e tantos anos, os muros foram reconstruídos, a cidade de Jerusalém, agora vai chegar o Messias. Eles foram guiados por uma estrela e foram até Jesus. E na verdade a gente acha que eles apareceram na noite que Jesus nasceu, não foi? A Bíblia também não fala. Muito provavelmente eles apareceram depois de alguns dias do nascimento de Jesus. Imagine lá Maria, parida, recebendo a visita de 3 reis magos. Nós falamos que eram 3 por conta de quê? Por conta dos presentes. Os presentes foram 3. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. Mas esse é só um pequeno exemplo para falar que às vezes a gente conhece Jesus, sabe da história de Jesus, mas muitas vezes desconhecemos quem ele é realmente, quais as suas características. E o texto fala para nós, né? O texto dá o primeiro nome para ele, diz o seguinte, fala que ele é maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso indica algo extraordinário, sobrenatural. Conselheiro aponta para uma sabedoria perfeita, ou seja, Jesus não apenas aconselha, ele é a sabedoria. Ele é toda a sabedoria. Sabe o que isso significa? Por isso que eu digo que nós temos que conhecer quem é Jesus. Sabe o que isso significa, maravilhoso conselheiro? Significa que nós podemos confiar as nossas decisões ao maravilhoso conselheiro. Se você buscar Jesus, se você tem decisões a tomar, se você quer ter um direcionamento na sua vida, submeta as suas decisões ao maravilhoso conselheiro. Ele vai te conduzir no melhor caminho possível. A grande maioria de nós chegou até a presença de Jesus, por quê? Porque nós andamos pelos nossos próprios caminhos a vida toda, não foi? Não foi assim? Quem não é convertido desde berço, e veio um tempo depois, se converteu no meio do caminho, por quê? O que significa conversão? Mudança de direção. Nós escolhemos um caminho, nós decidimos tomar decisões sobre coisas das nossas vidas. Nós decidimos onde nós queríamos ir, o que nós queríamos fazer, o que nós queríamos comer, nós fomos decidindo. Aí nós chegamos numa situação do quê? Trágica. A gente chegou numa situação que depressão, doença, problemas emocionais. Chegou uma hora que a gente disse assim, eu não aguento mais essa vida. Não é assim? Eu não aguento mais. Eu preciso de uma nova perspectiva. E aí o que nós fizemos? Entregamos a nossa vida para Jesus. E agora passamos a trilhar o caminho dele como maravilhoso conselheiro. Ele agora conduz as nossas vidas. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida frutífera, não uma vida ausente de problemas, não vai ser ausência de problemas, mas alguém que vai estar com você no meio dos problemas, alguém que vai cuidar de você, alguém que vai te abençoar, alguém que vai te guiar no caminho correto. Deixa eu te falar, entregue a sua vida ao maravilhoso conselheiro. Ele é sabedoria, ele sabe o caminho onde ele pode colocar você, ele sabe o que você deve fazer, ele sabe onde você deve ir, onde você não deve ir, mas você precisa entregar a sua vida para ele. Você precisa dizer, Jesus, até aqui eu conduzi a minha vida do jeito que eu quis, mas a partir de agora eu reconheço que o Senhor é maravilhoso conselheiro, entrego a minha vida ao Senhor, conduz a minha vida a partir daqui, e Ele vai fazer isso na sua vida, assim como fez na nossa, assim como está fazendo para todas as pessoas, em nome de Jesus. Mas Ele também nós aprendemos que Jesus é maravilhoso conselheiro, mas o texto diz que Ele também é Deus forte. Deus forte é um título que é usado no Antigo Testamento para Deus. Então isso aqui está deixando claro que, afirmando a divindade de Jesus. Por muitos anos, lá no comecinho da igreja, houve concílios, houve discussões a respeito de Jesus. Será que Jesus é Deus? Será que Jesus é homem? Jesus é só homem ou Jesus é só Deus? Ah, mas ele é só Deus. Não, mas ele teve fome. Ah não, Jesus é só homem, mas ele fez milagres. Ah, então Jesus é 50% homem e 50% Deus, meio a meio. Houve essas discussões em vários concílios da igreja, até que chegaram à seguinte conclusão: Jesus é 100% homem, ele foi 100% homem e é 100% Deus. Esse nome Deus forte é para afirmar a divindade de Jesus. Revela que ele tem poder para salvar
e vencer o mal. Ele é poderoso para vencer o mal. O que foi dito na cruz, o que foi feito na cruz, somente um Deus forte poderia fazer. Somente um Deus forte poderia realizar o que ele fez na cruz. Ele sofreu, sentiu as dores como um homem, mas ele suportou até o fim, porque somente um Deus forte, todo-poderoso, poderia fazer aquilo que ele fez. E sabe o que isso significa para nós? Se ele é Deus forte, se ele é poderoso, se ele pode fazer todas as coisas, nós podemos descansar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos descansar. Nós podemos ter descanso nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que nos salva. Ele nos salvou. Ele nos salvou da ira que viria sobre a terra. Ele nos salvou do poder do pecado e da morte. Mas Ele não tem só poder para salvar. Ele tem poder para sustentar. Nós somos salvos. Jesus morreu lá no ano 0. Vamos arredondar, aliás, 33. Depois dele mesmo. Ele fez uma obra de salvação. Ele continua nos sustentando. Você sabe por que nós estamos aqui 2000 anos depois, com uma porta aberta, escrito Igreja do Nazareno, com a Bíblia aberta, podendo pregar a palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque Ele é Deus forte, Ele sustenta a sua igreja. Se você for pesquisar, veja quantas religiões já surgiram no mundo e simplesmente desapareceram. Há milhares. Mas a igreja continua viva, de pé, porque Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. O Espírito Santo de Deus é o motor que faz a igreja funcionar. Por isso nós estamos aqui. Essa semana no trabalho, estava lá conversando, e eu sempre fico quietinho, mantendo a paz com todos os companheiros de trabalho, aquela coisa toda, mas sempre quando inicia um assunto de religião, eu fico só esperando a minha oportunidade. Eu falo, Deus, deixa eu falar com esses caras. E aí um deles falou o seguinte: olha, eu tenho certeza que a Bíblia foi adulterada. Tenho certeza que alguém escreveu. Você acha que Jesus ia falar, dai a César o que é de César? Eles estavam falando de impostos. Você acha que Jesus ia falar, dai a César o que é de César? Quem que foi que colocou lá? Alguém do Império Romano. E começaram. Aí eu falei, você acha que a Bíblia foi adulterada? E eu comecei a falar. Você sabia que em 1900 não sei quanto foram encontrados manuscritos lá em Israel? Os manuscritos mais fiéis da Bíblia foram encontrados lá em Israel, conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Você sabia que fizeram um estudo com a Bíblia atual que nós temos e com esses manuscritos, chegaram à conclusão que 98% da Bíblia que nós temos hoje são fiéis àqueles manuscritos. Esses 2% apenas mudam tempos verbais. Pessoas dedicaram a sua vida para provar que a Bíblia é uma farsa. Sabe o que aconteceram? Se converteram, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ninguém até hoje conseguiu provar que a Bíblia que a Bíblia foi escrita por homens, mas não foi inspirada por Deus. Ninguém conseguiu provar até hoje. Sabe por quê? Porque Ele é Deus forte, Ele que sustenta a sua palavra. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos viver aqui nesse mundo, mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a igreja permanecerá e a palavra de Deus permanecerá, porque Ele sustenta a sua igreja. Ele é o Deus que sustenta, Ele é poderoso. Se Ele é poderoso para fazer tudo isso, meu irmão, quanto mais para nós, quanto mais para cuidar dos nossos problemas, que muitas vezes a gente acha que é grande. Ele é Deus forte. Então lembre-se, Jesus, Ele é maravilhoso conselheiro. Eu posso confiar as minhas decisões a Jesus, mas eu também posso descansar nas mãos de um Deus todo-poderoso. Amém? Mas também o texto diz que Jesus é Pai da eternidade. Ele não é o Pai em termos de trindade, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, são um único Deus que subsiste em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai da eternidade não significa que Ele é o Pai, mas que Ele é a origem da vida eterna. Jesus é a origem da vida eterna. Paulo escreveu aos Colossenses que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria existido. Tudo foi feito por causa de Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo.
Ele é o Senhor da história. Como eu disse, a história tem 2000 anos, Ele continua sustentando a história com o seu poder. O seu reino, a Bíblia diz que o seu reino não tem fim. O império egípcio acabou. Assírio, babilônico, romano, grego, todos os impérios subiram e caíram. O reino dele, o império dele não tem fim. Ele é o Senhor da história. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Sabe o que Ele tem nas suas mãos? Sabe o que Jesus tem em suas mãos como Pai da eternidade? O tempo. O tempo está nas suas mãos. O mundo está nas suas mãos. Somente um Deus atemporal para poder criar um mundo temporal. Nada foge ao seu controle. Ele está com as rédeas do universo na sua mão. Nada foge ao seu controle. Jesus não pisca, Ele não dorme, Ele não vacila. Está tudo na mão dEle, porque Ele é atemporal. O tempo está nas mãos dEle. Então o que é o tempo para nós? É muita coisa. O tempo para nós é muita coisa. Às vezes, para alguns minutos podem demorar demais, horas podem demorar demais, dias podem demorar, semanas, anos podem demorar demais. Para Jesus é um piscar de olhos. A Bíblia diz que para Ele um ano é como o quê? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é Pai da eternidade. Ele não está preso ao tempo. O tempo nos limita. Nós somos limitados pelo tempo. Os anos passam, né? O cabelo cai, os cabelos vão ficando brancos, o nosso vigor vai desaparecendo, a força vai desaparecendo. Por quê? Porque nós somos limitados pelo tempo. Jesus não é limitado pelo tempo, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele tem o tempo nas suas mãos. Ou seja, se você está esperando por algo, se você espera por algo, confie no Senhor, porque o tempo está na mão dEle. No momento certo, na hora certa, Ele vai te abençoar e entregar aquilo que você espera, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Tudo nesse universo para Jesus funciona na mais perfeita harmonia. Às vezes a gente acha que o mundo está fora de controle, né? O mundo está entregue aos seres humanos, mas não está fora de controle. Jesus tem o controle do mundo nas suas mãos. Ele está sentado no trono, com as rédeas do universo nas suas mãos. Basta apenas uma palavra e tudo se transforma, tudo se resume, tudo se soluciona apenas com uma palavra dele, porque Ele é o Pai da eternidade. E por último, o texto diz que Ele é príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Paz, que nós conhecemos como Shalom em hebraico, é uma paz plena que vem de Deus. Através de Jesus, nós recebemos paz. Que tipo de paz? Primeiro, nós temos paz com Deus. Lembra lá Romanos? Através do sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Paulo escreve que nós temos paz com Deus. Ou seja, enquanto pecadores, nós éramos alvos da ira de Deus. Nós estávamos em guerra com Deus por conta do pecado. Mas através da morte de Jesus na cruz, agora nós temos paz com Deus. Deus não declarou guerra para nós, muito pelo contrário, Ele declarou paz com os seus filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus e agora temos paz. Tudo por meio de Jesus, que é o príncipe da paz. Mas nós também temos paz interior, que é o que nós mais precisamos. Quantas pessoas estão vivendo no mundo aí sem paz, com a vida perturbada, com a vida bagunçada, pessoas que não conseguem entrar na sua casa, dormir, descansar com alegria, famílias toda atribulada, cheia de problemas. O mundo clama por paz, não só paz como ausência de guerra, mas é uma paz interior, uma paz de mente, de coração, de sentimentos, e essa verdadeira paz, somente Jesus pode nos dar, que é a paz que excede todo entendimento, e ainda, além do mais, além de nos oferecer paz, Ele nos faz o quê? Agentes de paz, em um mundo cheio de conflitos. Você tem conflitos ao seu redor, pessoas ao seu redor tribuladas, cheias de problemas, faltando paz na vida dessas pessoas. Você é um agente de paz. Por quê? Porque Jesus habita em você através do Espírito Santo. Você pode levar paz
para as pessoas essa paz que nós estamos falando aqui, porque Ele é o príncipe da paz. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse aqui, nós quando chegamos a Jesus, nós estávamos o quê? Sem paz. Com a cabeça, cada um com a sua história, mas com a cabeça virada, toda atribulada, cheio de problemas, alguns com enfermidades, outros com consequências, com uma série de coisas. Mas quando nós chegamos até a presença de Jesus, entregamos a vida para Ele, nós temos agora paz. Nós podemos agora, o mundo pode estar pegando fogo, os problemas podem estar aparecendo, mas a gente consegue deitar na cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Como diz o salmista lá no Salmo 4, eu me deito e logo pego no sono, porque quem? O Senhor está comigo. Ele é o Deus, o Pai da eternidade, Jesus. O Natal nos ensina, nos revela quem é Jesus. Essa profecia aqui se cumpriu. Todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram. Isaías falou que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele esteve presente aqui nessa terra e Ele continua presente através do Espírito Santo. Ele está conosco. A profecia de Isaías revela que Jesus é humano, mas que também é divino. A profecia, o Natal, a profecia a respeito do nascimento de Jesus, a profecia a respeito do Natal nos revela que Jesus, Ele governa com justiça, Ele salva com poder, Ele sustenta eternamente o seu povo, e Ele restaura a vida de todos com paz, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, para a gente poder orar.